Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao capítulo 11, Gênese Espiritual, a gente vai para o item União do princípio espiritual e da matéria. Parágrafo 10. Devendo a matéria ser objetivo de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la. Como o lenhador habita a floresta. Não gostei dessa comparação. Lenhador habita a floresta. Lenhador destrói a floresta. Devendo ser a matéria ao mesmo tempo o objetivo e o instrumento do trabalho. Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capaz de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Como se dá a um obreiro ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais cuidada. Parágrafo 11. Para ser mais exato, é necessário dizer que o próprio espírito que dá forma ao seu envoltório e a apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo à medida que se sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele a coloca na estrutura de sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe empregá-los. Assim é que as raças avançadas têm um organismo ou, se assim preferirem, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Explica-se assim, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. Parágrafo 12. Desde que o espírito nasce na vida espiritual, deve para seu adiantamento fazer uso de suas faculdades, de início rudimentares. Por isso, ele reveste um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que deixa para revestir um outro à medida que as suas forças aumentam. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e que esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receberem os espíritos, de todos os tempos os espíritos encontraram, a qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Parágrafo 13. Sendo o corpo exclusivamente material sobre as influências da matéria, depois de funcionar algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não achando mais o elemento de sua atividade, extingue-se e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida é doravante sem utilidade, deixa-o como se deixa uma casa em ruína ou uma veste fora do seu serviço. 14. O corpo não é, pois, senão o envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais de que é constituído. Que o corpo do homem seja uma criação especial ou não, não deixa de ser formado com os mesmos elementos que os dos animais, animado do mesmo princípio vital, de outro modo dito, aquecido pelo mesmo fogo, como é
alumiado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes, às mesmas necessidades. É um ponto sobre o qual não há contestação. A não considerar senão a matéria e fazendo abstração do espírito, o homem não tem, pois, nada que o distingue do animal, mas tudo muda de aspecto, fazendo-se uma distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, sob o colmo, ou vestido com o burel de um camponês, com isso não se acha menos grande senhor. Ocorre o mesmo com o homem. Não é a sua vestimenta de carne que o eleva acima do animal, e dele faz um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. Bom, então, né? Nesse primeiro item, união do princípio espiritual e da matéria, está dizendo aqui para nós uma espécie de evolução e adaptação do espírito ao mundo material. Então ele evolui à medida que ele desenvolve habilidades. E o seu corpo se desenvolve, se adapta a essas habilidades que o espírito está desenvolvendo. Então, tanto o espírito exerce sobre a matéria um controle na sua formação, nas suas habilidades, na sua sutileza, como esse corpo permite, de certa forma, que o espírito se manifeste cada vez melhor no meio onde ele está inserido. Dá para a gente colocar aí, né, uma interpretação semelhante, né, à devolução de Darwin. O melhor desenvolvimento, o melhor adaptado continua, né, continua a se evoluir. O menos adaptado vai ter que se adaptar para poder evoluir. Então não tem como o corpo ou o espírito evoluir se ele não desenvolver melhor o seu corpo. Aqui ele não falou, mas como se desenvolver seu corpo? Então é através do seu perispírito que ele vai moldar a matéria. Para moldar a matéria, tem de lembrar que a matéria está sujeita ao meio. Está sujeita ao meio. Então ele vai moldar o corpo, sim, através do quê? Do seu perispírito, que está cada vez mais bem desenvolvido. Tá, mas esse perispírito, para manusear, para controlar a matéria que vai se desenvolver, tem que respeitar a natureza como ela é, né? Ao meio no qual ele está existindo. Então, para nós aqui, a forma bípede é ideal, mas se tivéssemos no outro ambiente, no outro planeta, será que seria bípede a melhor forma? Ou será que seria um quadrúpede a melhor adaptação? Será que teríamos uma caixa pulmonar equivalente à nossa? Se tivéssemos vivendo numa região onde a pressão atmosférica era bem maior e a falta de oxigênio seria também maior. Será que teríamos esse mesmo formato ou teríamos um formato diferente? Então, o formato do corpo também está atrelado ao meio no qual ele está vivendo, que está se desenvolvendo. E aí a gente pode ir casando essas duas coisas, né, para poder entender essa formação direitinho. O seguinte item é hipótese sobre a origem dos corpos humanos. Então a gente vai seguir aqui. Parágrafo 15. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, sem que, se assim o for, a dignidade do homem tenha algo a sofrer.
corpos de macacos puderam muito bem servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram a se encarnar sobre a Terra. Sendo essas vestimentas os meios apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades que o corpo de nenhum outro animal. Em lugar de que uma vestimenta especial fosse feita para o espírito, nele encontrou uma inteiramente pronta. Deve, pois, ter se vestido com a pele do macaco sem deixar de ser espírito humano, como um homem se reveste às vezes com a pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que não se trata aqui senão de uma hipótese, que de nenhum modo é colocada como princípio, mas dada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica a paridade entre seu espírito e o espírito do macaco. 16. Admitindo-se essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual do novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados em se procriando reproduziram-se nas mesmas condições, como ocorre com as árvores exacerbadas, deram nascimento a uma nova espécie que, pouco a pouco, distanciou-se do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso, como o fruto da planta brava produz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens, variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente, e esse descendente tornou-se a linhagem. Como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais dos braços e pés. A conformação da cabeça tem, de tal modo, o comportamento do macaco, que não lhes falta senão serem peludos para completarem a semelhança. Bom, então aqui a gente encerra esse nosso vídeo, tá? Vamos só fazer um comentário aqui interessante, né? Ele está falando aqui, nós já falamos isso anteriormente, sobre os primeiros homens que eram muito semelhantes aos macacos, e aí teve toda a evolução. Que evolução é essa? Dada pela evolução da inteligência, né? Principalmente a forma do crânio, né? O tamanho do crânio, espaço para ter o cérebro lá dentro, o desenvolvimento do córtex, né? Então tudo isso foi mostrando que o espírito que está habitando aquele corpo tem que ser mais evoluído. Isso aqui me levou a um vídeo que minha filha apresentou esses dias para mim aí, de uma paleontóloga que estava fazendo uma referência sobre a mitologia grega, no qual os antigos cíclopes, né, eles eram provavelmente criados, né, na imaginação dos gregos a partir de esqueletos de elefantes. Não o elefante que a gente conhece agora, mas os elefantes primitivos que existiam ali na região mediterrânea e que eram bem menores. E aí, portanto, a ideia do cíclope ter um olho só na testa vinha da cavidade do crânio onde onde surgia a tromba, e não um olho, né? E os olhos, como os olhos dos elefantes pequenininhos, estavam mais abaixo do crânio. Mas por aí a gente vê que a formação do esqueleto leva as pessoas a terem uma ideia de como era o corpo, né?
É claro que àquela época eles não tinham condição de saber que aquilo era um elefante ou coisa parecida, né? Mas eles sabiam que tinha um formato semelhante a um ser humano, inclusive pela dobra do joelho, dos tornozelos, né? Então parecia-se com um ser humano. Então, se aquilo pudesse ter sido um ser humano, né, a gente poderia então também fazer a mesma relação. Olha, nasceu, a princípio só tinha um olho, depois passou a ter dois, e coisas desse tipo, né? Então, portanto, tudo é especulativo, tudo é nas hipóteses. Quem vai dizer o que realmente aconteceu é a ciência. Então, na ciência, hoje a gente tem a evolução do homem, não diretamente do macaco, né, mas que tivéssemos ancestrais em comum, né, e que bem recentemente, que nós nos distanciamos então, pelo menos dos macacos pungídeos, né, dos macacos antropóides, dos antropóides, tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar da encarnação dos espíritos, e aí é um vídeo bastante extenso, certo? Se você gostou dessa história toda, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, compartilha, faça um comentário e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.